Então, Eu posso orar se ninguém vamos orar. Quem mais ora, mais é abençoado. Amém. Ô, glória. Pai querido, Pai santo, primeiramente eu peço a tua bênção para os teus filhos que estão aqui, Pai amado, para aprender mais, Pai, para recebermos mistérios, chaves importantes para o nosso ministério, em nome de Jesus. Vai abençoando, Pai querido, né? O pastor João, em nome de Jesus, né? Em todas as suas necessidades, ô glória, em nome de Jesus Cristo, Pai. E todos os meus irmãos, Pai, a irmã Gerciane, vai alcançando, vai dando a graça, a bênção, ao pastor Lucas, Amém. Pai querido e santo, dando sabedoria e graça e discernimento. Amém. O irmão João Batista, Pai, abençoa teu servo profeta, Pai querido, né? Dessa igreja, em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida dele. O Senhor tem sustentado ele. Oh, glória a Deus, Pai, Glória a Deus. de todas as maneiras. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, né? E a irmã Ricardina também, Pai querido, vai abençoando. E cada um que estará aqui, e que o teu Espírito Santo vá chamando quem o Senhor quer que esteja aqui conosco, Pai. E impedimos todo mal, todo levante das trevas, toda ação contrária, Pai, a esta aula. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos, então, Jesus já cresceu, né? Nós vamos andar com ele. Glória a Deus. Então, quando eu comecei a minha vida cristã, eu fui batizado com o Espírito Santo antes de batizar nas águas, né? Eu só tinha o batismo católico, né? Lá quando eu era criança. Eu não entendia muito bem, né? Minha mãe foi lá e pegou um padrinho, uma madrinha e batizou, né? Mas aí eu batizei, e quando eu batizei, eu já era selado com o Espírito Santo. Eu fui selado em agosto ou outubro de 83, e batizei de 1º de janeiro de 1984 em Brasília. Saí escondido de casa. Aí ninguém ficou sabendo em casa. Aí fui lá, teve um culto num rio lá em Brasília, e eu fui me batizei. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu pedi para Deus uma algema, né? Eu queria, Senhor, quando o bandido é perigoso, a polícia se algema junto com o bandido não fugir. Eu falei assim, Senhor, eu sou muito perigoso, me algema a ti para eu ficar firme, né? Aí foi no acampamento da BU, da igreja. Aí lá, muita gente recebeu o Espírito Santo, e eu fiquei sem receber. Aí foi no outro dia, numa reunião, que um irmão falou, Deus vai te dar o presente que você quer. E eu fui lá, fui batizado com o Espírito Santo. Recebi tanta paz que eu nunca tinha sentido tanta paz na minha vida. Aí quando eu fui pegar o ônibus na rodoviária, eu tinha ido numa cidade vizinha, Araraquara, eu morava em São Carlos. Aí eu saí evangelizando todo mundo dentro do ônibus, descendo do ônibus. Meu Deus do céu. Então foi um fogo maravilhoso. Aí teve uma época que eu fui para o deserto, né? Eu não sabia que tinha deserto. A presença de Deus sumiu, né? Eu orava, não sentia nada. Aí eu peguei e fiquei angustiado, né? Até que eu entendi que a gente tinha um deserto para passar, igual o de Jesus. E hoje nós vamos ler sobre isso. E teve uma época de trevas também. Eu passei por uma época de escuridão. Eu até encontrei em Isaías, né, uma passagem que diz assim, quando andares em trevas, em total escuridão, confie no Senhor, né? Então eu aprendi a confiar. Aí o irmão brincou comigo, né? Falou assim, irmão Lucas, Deus já provou você de todas as maneiras, ele ainda botou um fio de espada para você andar em cima do fio de espada. E você conseguiu andar. Agora ele vai tirar a espada para ver se você flutua. Aí eu falei, tá bom, então vamos embora. Glória a Deus, vamos lá. Então, irmãos, depois de jejuar 40 dias, Jesus é tentado, né? Pelo Satanás. Satanás é um título, não é um nome, tá? O nome dele, como anjo, foi esquecido porque ele se tornou inimigo de Deus. Então, os inimigos de Deus, o nome é esquecido. Tem gente aí que tenta restaurar, entender qual que era o nome dele, mas do anjo, né? Todo anjo tem uma terminação El, nem todos os anjos têm terminação El, Gabriel, né?
Mas Satã quer dizer o mentiroso, tá? E diabo é o acusador, tá? Não fique preocupado com esse nome, não. Tem gente que fica preocupado com esse nome, é um título que ele recebeu. Então, no 30º dia do 12º mês do ano 4026, foi uma sexta-feira, 28 de março do ano 27 da nossa era comum. Então, Jesus já está próximo aos 30 anos, né? Ele está na sexta semana do ministério dele, 42 dias, né? 41, CV7, 42, mas aqui é o 41º. E nós estamos aqui olhando os 3 evangelhos ao mesmo tempo, Mateus 4, 3, 11, Marcos 1, 13b, Lucas 4, de 3 a 13, né? Sempre percebendo que Mateus e Lucas detalham determinadas coisas mais, e depois João vai detalhar outras mais que eles, tá? Então, e veio a Yeshua, o tentador, e disse-lhe, se tu és o filho do Todo-Poderoso, manda que essas pedras se tornem pães. E Yeshua respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Jeová. Então, Satã levou para a cidade santa, e o colocou no pináculo do templo, e disse, se tu és o filho de Elohim, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. E Yeshua disse-lhe, também está escrito, não tentarás a Jeová, vosso Elohim. Novamente, levou Satã a ele ao monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrados me adorar. Então Yeshua lhe disse, vai embora, Satanás, porque está escrito, Jeová, seu Elohim, tu adorarás, e só ele servirás. A Satã então deixou, e eis que os anjos vieram e o serviram. Então, percebam a diferença. Agora nós vamos mastigar um pouco mais, tá, as passagens, que é para poder a gente extrair a comunhão com o Senhor Jesus, tá? Naquelas passagens históricas, né, e eu passei bem rápido, até lia mais rápido, né, mas agora eu vou mais com calma, porque agora nós chegamos aqui no suco mesmo, para sugar o máximo possível. Então, veja só, irmãos, tem vários aspectos da tentação, tá? Primeiro, pela necessidade humana, né? Que é o alimento. Satanás usa a necessidade humana, né? Carência afetiva, né? Necessidade de ter um marido, uma mulher, necessidade de dinheiro, necessidade de comida, de roupa, para tentar nós. Tem um ditado que diz que o diabo mora na porta da necessidade. Então, quando você tiver necessidade, não tente supri-la por suas forças. Busque ao Senhor e ore antes, para que essas necessidades sejam supridas por Deus. O inimigo não vos tente, tá? Usando as necessidades materiais, tá bom? Então, essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. Segunda lição, mas de toda a palavra que sai da boca de Jeová. Então, veja só, Moisés foi que falou essa palavra, né? Lá em Deuteronômio ele falou que um homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra. Quer dizer, ele não vai tirar o pão, mas vai acrescentar a palavra de Deus, tá? Nem só de pão quer dizer que inclui o pão mais alguma coisa, tá bom? Então nós, que somos cristãos, ou crentes em Jesus, lavados, remidos, perdoados, não vivemos só de pão. O mundo vive só de pão. Por isso que tem pão e circo, né? Que é uma providência para manter todo mundo enganado e suprido debaixo da coleira do governo humano, né? Pão e circo. Mas o cristão precisa do pão, mas não só de pão ele vive da palavra de Deus, tá bom? Então, já muda a necessidade. E a outra coisa é que, assim, os anjos, a constituição dos anjos é diferente da nossa material, mas ela é espiritual. Eles têm um corpo diferente, tem um corpo de luz, diferente dessa matéria aqui, que pega doença e assim por diante. Então, o alimento dos anjos também é a palavra, tá? Quando Satanás caiu, ele deixou de ter comunhão com Deus, então, o que ele decorou da palavra é o que ele usa contra nós, tá? Mas a novidade do Espírito ele não tem, por isso que ele não sabe tudo, tá? E ele usa a palavra contra Jesus, olha só. Então levou para a cidade santa e colocou no primeiro templo. Porque veja só, olha como Satanás ele aprende com a experiência, olha lá, em certa forma, ó.
ele chega assim, ó, e diz assim, ó, se tu és o Filho Todo-Poderoso, quer dizer, se tu és, né, presta atenção à dúvida, né, se tu és, que nem ele já chega jogando a dúvida, né, com a Eva, o que ele fez? Foi assim que Deus disse? Será que não foi de outro jeito? Né? E a Eva ouviu o mandamento de Adão ouviu de Deus. Então, aí a Eva pensou, será que o Adão falou direitinho para mim? Né? Então, tinha que confiar no marido. E o marido confiar em Deus. Então, nenhum dos dois confiaram e se deram mal. Então, ó, ele já joga com a dúvida. Se tu és, quer dizer, então você pode ser que você não seja, pode ser que você esteja aí um esquizofrênico, enganado, achando que você é um profeta e tal, né? Então, veja só, se tu és, manda que essas... Aí ele já te dá a ordem, né? Ele joga a dúvida e na dúvida ele manda a ordem dele. Manda essas pedras se tornem pães, tá? E outra coisa que, quando o diabo pensa no nosso pensamento, ele pensa na primeira pessoa, tá? Lembre-se disso. Eu estou com fome. Tá? Eu estou querendo isso, eu estou querendo aquilo. O pensamento vem na primeira pessoa para você se confundir o seu eu, tá? O eu da carne com o eu do espírito, tá bom? Então, Yeshua disse, está escrito... aí Jesus fala assim, eu vou usar a palavra contra ele, porque ele usou a minha necessidade. Mas nem só de pão vive o homem, então eu não quero pão agora, porque eu estou jejuando, mas eu vou usar a palavra. Aí ele usa o versículo que Moisés falou, nem só de pão não é a palavra. Aí Satanás já pega o aprendizado aqui. Então, Satã levou para a cidade de Santos e colocou no pináculo do templo. Aí ele mudou a situação. Aí, se tu és o filho de Elohim, lança-te daqui abaixo. Aí, quer dizer, o se tu és, de novo, a dúvida. E a ordem, né? Lança-te. Aí, pois está escrito, quer dizer, ele aprendeu, né, a usar a palavra já com Jesus, ó. Ele dá na ordem, ou seja, eu vou usar a palavra para ver se ele cai, olha lá, ó. E se estentarão nas mãos que eu tropeço pé em pé. Onde que está escrito? No Salmo 91. Aí ele usou o Salmo 91, o salmo preferido, que todo mundo deixa a Bíblia aberta no comércio, em todo lugar, no Salmo 91. Aí Jesus fala, e disse-lhe, também está escrito. Quer dizer, ele não negou o que Satanás falou, né? Ele não negou. Só que o contexto era outro. Texto fora de contexto é mero pretexto, como dizem os pastores. Então Jesus, mas também está escrito. Não nego o que você está falando. Realmente isso vai acontecer quando as pessoas precisarem de ajuda. Mas também está escrito, não tentareis a Jeová vosso Elohim, tá? Então, isso também é outra parte da palavra que está lá. Acho que em Deuteronômio, o Êxodo, quando o povo tentou o Senhor no deserto, né? Pedindo pão, porque não confiavam. Tá bom? Aí o Satanás vai na outra tentativa. Essa tentação, irmãos, só são registradas essas três, mas Satanás continuou tentando Jesus, tá bom? Lá a carta de Hebreus fala que em tudo ele foi tentado para que seja sacerdote e possa rogar por nós. Novamente, Satã levou ele a um monte muito alto. Esse monte aqui é espiritual, tá? Porque não existe um monte muito alto que veja todos os reinos da sua glória. Então, e deve ter uma projeção espiritual para que você veja todos os reinos do mundo e sua glória. E diz, tudo isso te darei, ó, tá vendo? Se prostrar. Agora, ele já não está dizendo assim, ó, se tu és. Então, esse se tu és já não está funcionando, mudou a estratégia. Aí ele diz assim, ó, agora ele toma posse da situação, ó, tudo isso te darei se prostrar me adorar, olha só. Quer dizer, eu recebi isso aqui de alguém. Quem foi? De Adão, porque Adão pecou, né? Então, Jesus disse, vai embora, Satanás, porque está escrito, seu Elohim, Jeová, né, que é o único Deus, seu Elohim, tu adorarás, que é Elohim dele também, de Satanás também, tu adorarás, quer dizer, tu deve adorar a ele, né, e só a ele servirás, quer dizer, ele não serve a Deus, né, mas o Deus o usa pelos seus propósitos, tá? Satã, então, deixou e eis que os anjos vieram e serviram. Então, foi assim que o Senhor venceu essa tentação, tá? Então, esses três aspectos é importante que ele acontece na nossa vida, na nossa caminhada. Então, é chamado também de três aspectos lá do Éden, que é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, né? A concupiscência da carne são as necessidades, a concupiscência dos olhos é aquilo que você quer ser respeitado, né, quer ter honra, aliás, quer ter prazeres, né, e a soberba da vida é aquele que quando você quer ser respeitado,
tá? Orgulho. Marcos 1, Yeshua foi tentado por Satã, estava com os animais e então os anjos o serviram. Então Marcos só coloca uma frase só. E Lucas também vai detalhar. Então Satã disse, se tu és o filho do Todo-Poderoso, diga a esta pedra para se transformar em pão. E Yeshua respondendo disse, está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra de Jeová. Então isso em relação a Mateus está idêntico, né? E Satã levou a uma alta montanha e mostrou no momento dos reinos da terra. Satã disse, a ti te darei esta autoridade e sua glória, porque foi dado a mim, ó, tá vendo? Ó, foi dado a mim. Lá no Mateus não está dizendo que foi dado a ele, mas foi dado a ele por causa do pecado de Adão, que Adão era para governar a terra, né? E a quem quero, eu dou. Isso também é verdade, porque os reinos do mundo, né? O Satanás, ele dá poder, tá? Para os governantes do mundo. Mas aí Deus luta com o seu poder e a sua palavra contra, até ser tirado, porque esse ano, né, foi tirado o arrendatário da terra, ele perdeu o arrendamento que ele conseguiu lá com Adão, tá? Esse ano foi tirado de Satanás, tá bom? Por isso que nós entramos nos últimos 7 anos de Daniel, tá bom? Se você se curvar e me adorar, todos eles serão seus, olha só, olha só. Olha a maneira que ele está propondo de Jesus conseguir ser rei na terra. Tá certo? Né? Mas o Senhor venceu ele, né, por sua majestade, glória e amor, né, e verdade, em primeiro lugar, e tomou o reino dele, né, da maneira como foi a obediência a Deus. E Yeshua respondendo disse, afasta de mim, Satanás, porque está escrito, Jeová, teu Elohim, está dizendo, ó, teu Elohim, ele é teu Deus também, tu adorarás, só ele servirás. Tem gente que diz, ó, fala para o satanista assim, ó, fala para ele que o teu Deus foi feito pelo meu Deus, tá? E Satã levou Yeshua para Jerusalém e colocou no pináculo do templo e disse, se você é o filho todo-poderoso, lance da ti abaixo, porque está escrito, ele ordenará aos seus anjos ao teu respeito para que te guardem, e elas te seguram nas mãos para que não tropece com o pé em pedra. Então, igual lá. Respondendo, disse, está escrito, você não tentará Jeová seu Elohim. E quando Satã acabou com todas as tentações, se afastou dele por um tempo. Aí aqui, ó, é que você sabe que Satã veio com outras tentações depois, tá? Lucas, ele detalha isso, ok? Tá? O Mateus não detalha que ele continuou. Alguém mandou mensagem aí, pastor Pilato abriu a mão para falar. Pode falar, pastor, que aí o assunto já vai mudar, então já dá tempo de falar antes. Eu gosto de dar a fala quando terminar o assunto. Pode falar. Amém. Não, é que é muito interessante, né? Só para acrescentar aí que realmente Satanás, ele fez de tudo para que Jesus usasse as prerrogativas dele de filho de Deus, né? De uma forma indevida, de uma forma para benefício próprio, né? Só que a gente sabe que Jesus decidiu, né, no coração dele, viver nessa terra sem usar dos poderes dele, né? Se submetendo totalmente ao Pai, né? Isso é tremendo, né? Um grande exemplo para nós, sem dúvida, né? Amém. Fala, irmão João Batista. Por isso que é interessante quando você vê uma voz, né, para você seguir os caminhos do Senhor, que vem uma voz no seu pensamento, você não toma atitude, iniciativa, né? Vem a voz e você ora em cima dela para buscar se é do Senhor ou não. Isso. Glória a Deus. Essa mensagem foi maravilhosa. Amém. Vamos ler os comentários aqui, irmãos. Embora Yeshua pudesse ter transformado as pedras em pães, como o pastor Jones falou, né, ele tinha essa prerrogativa, ele não teve nenhuma revelação do céu para fazer isso, né? Ele sempre fez a vontade de seu pai, e a tentação de Satã não constituía a vontade do pai. E Yeshua respondeu, está escrito. Irmãos, o outro objetivo de Satanás era controlar Jesus. Se Jesus deixasse se controlar por um segundo, pronto, entendeu? Ele estaria sob o controle dele. Então, deixa eu contar para vocês um evento que aconteceu na Rede Globo, tá? Teve um cara que desafiou um pai de santo. E ele não era, eu não sei se era pastor, não sei o que era, ele desafiou um pai de santo. Eu só estou querendo contar isso não para dizer que Satanás tem poder, só para dizer que a pessoa que faz algo fora da unção de Deus e fora da proteção de Deus corre riscos, tá? Aí, o que aconteceu? Aí ele chamou lá e disse que ia fazer uma entrevista lá com o pai de santo para mostrar que era tudo bobagem, que era tudo mentira e que aquilo lá não existia, que era tudo invenção. O que aconteceu? Isso aconteceu, irmãos, foi filmado. Aí, no dia, o pai de santo falou assim, então vem aqui no meu terreiro que eu vou te receber e você vai fazer a reportagem. Tá bom.
Aí o repórter, né, falou, não perca o desafio, né, e tal dia, tal. Será entrevistado e será mostrado que não existe nada de demônio, nada disso, é tudo conversa, é tudo fiada e tal. Tá, passou. Aí no dia lá da reportagem, o repórter entrou com os câmeras-mans no terreiro do coisa, e aí ele entrou com o microfone na mão e falando, e com a mão no bolso. Aí, o que aconteceu? O pai de santo estava sentado lá na frente, olhou para ele assim, escute, por que você está com a mão no bolso? Tira a mão do bolso. Na hora que ele obedeceu, tirou a mão do bolso, ele caiu endemoniado. Aí o pai de santo fez o que ele quis com o cara. Perceberam a sutileza? Ele foi despreparado, não tinha revelação de Deus. Na hora que o pai de santo deu a ordem, ele obedeceu, caiu endemoniado. Tá certo? Então, é isso aí. Tem que só debaixo do sangue de Jesus que nós podemos fazer toda a luta espiritual. Pode falar, pastor João. Não, mas o que é pai de santo? Pai de santo é um macumbeiro, você já ouviu falar? Feiticeiro africano. Sim, macumbeiro, tá certo. Feiticeiro africano, das religiões africanas. Ok, tá, obrigado. Bom, vamos lá. A Adão foi dada autoridade sobre a terra e lhe foi ordenado subjugá-la e governá-la. Então, sua desobediência, Adão entregou o seu domínio nas mãos de Rassatã, que o mantém até que seja legalmente retirado dele. Então, esse ano foi retirado, tá? O domínio da terra. É por isso que a besta vai se levantar, Satanás será tirado na terra. Shaul se refere a Rassatã como Deus dessa era. Shaul é Saulo, tá? 2 Coríntios 4:4. O Deus desse mundo cegou as mentes daqueles que não acreditam. Tá? Yeshua nunca desafiou a jurisdição ou a autoridade de Rassatã. Ele simplesmente recusou a oferta e seguiu o plano de Deus para resgatar a terra. Tá vendo? Ó? Tem pastores que desafiam a autoridade e a jurisdição de Satanás, e eu já vi pastores em muita aflição por causa de falar bobagem. Tá? Isso é representado em Apocalipse 5:1-14, onde o título de propriedade da terra será tragicamente selado. Parece não haver esperança de redimi-la, até que o Cordeiro ressuscitado seja apresentado, tá? Então, é aquela passagem onde procura-se alguém para abrir o livro, os selos, tá? Essa passagem aqui de Apocalipse 5:14. Mas isso já cumpriu, tá bom? Tá? Vamos lá. Bom, então aqui nós lemos, né, acabou-se as tentações, vamos para o evento 35. E o Hanan testemunha perante os Kohanim, os sacerdotes e levitas enviados pelos Prushins. Então, o que acontecia? Os fariseus começavam a mandar expedições de pessoas, né, de sacerdotes, de escribas, né, de fariseus, testar as pessoas que estavam testemunhando, por exemplo, João Batista, Jesus, né, sempre eles fizeram isso. Mandar pessoas para fazer essas investigações, tá? Esse evento ocorre no mesmo dia em que Yeshua foi tentado. O Evangelho de João começa 40 dias após a imersão de Yeshua, com o testemunho dado por Yohanan ben Zechariah aos levitas e Kohanins que foram enviados pelos fariseus a Jerusalém. Então, o Evangelho de João, ele não aparece até que se cumpra os 40 dias, tá? É quando vai começar o relato de João. Ele só fala do batismo e depois ele salta alguns eventos para continuar depois. Eles o questionaram para verificar se ele afirmava ser o Messias, o profeta de quem Moisés falou, ou Elias. Tá? Então, foi questionado. Yohanan foi questionado, João Batista. João foi o único autor do Evangelho que também foi discípulo de Yohanan ben Zechariah. O João evangelista foi discípulo de João o Batista. Tá? João registra o testemunho dado por Yohanan, os levitas e Kohanim sacerdotes, que foram enviados pelo Sinédrio, controlado pelos fariseus de Jerusalém. Então, existia um controle religioso muito sério em Jerusalém, tá? Sobre as ideias religiosas. João, então, captura um momento preciso quando Yeshua, no dia seguinte, retorna do jejum de 40 dias no deserto, e Yohanan anuncia: eis o Cordeiro de Jeová, que tira o pecado do mundo. Esses dois incidentes são os primeiros relatos de testemunhas oculares registradas por qualquer um dos autores do Evangelho. Então, aquela parte que diz, eis o Cordeiro de Deus, aconteceu 40 dias depois que ele voltou do deserto, tá? Ele foi batizado,
mergulhado nas águas, passou 40 dias, depois voltou, e aí João Batista faz essa declaração que ele é o cordeiro que foi imolado. Então, Jesus foi submetido a testes, né? Então, a gente também é submetido a testes, e a gente tem que prestar atenção quando os testes estão acontecendo na nossa vida, para a gente recorrer ao Senhor e não usar nossas forças e poder ser aprovado. Este é o testemunho de João, aí começa o relato de João, né? 19, 28. Este é o testemunho de Yohanan, quando os pruxins, os fariseus, enviaram desde Jerusalém Coranins, que são sacerdotes, e levitas, para que ele perguntasse a ele, quem és, né? Ou quem tu és? Ele confessou e não negou, mas confessou, eu não sou o Messias. E perguntaram, o que és então? Você é Eliahu? Ele disse, não sou. Eles perguntaram a ele novamente, você é o profeta, aquele profeta que Moisés falou que havia de vir? Porque esse é Jesus, né? Ele respondeu, não. Disseram a ele, quem és? Para que possamos responder a quem nos enviaram. O que você diz sobre si mesmo? Ele disse, eu sou a voz de quem clama no deserto, endireitai o caminho de Jeová, como disse o profeta Yesaiahu. Os Coraninhos levitas de Jerusalém foram enviados pelo Sinédrio controlado pelos pruxins. E eles perguntaram e disseram, por que então você faz o batismo, né? Teve lá, se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta. E Yohanan respondeu dizendo, eu faço até vir lá na água, mas no meio de vocês há alguém que vocês não conhecem, este é aquele que vem depois de mim, aquele que está antes de mim, né? O que era antes de mim, cuja correia do calçado não sou digno de desamarrar. Essas coisas aconteceram em Beit Abará, do outro lado do Jordão, e Arden, onde Yohanan estava fazendo o batismo, teve lá. Então vamos ler aqui uns comentários, né? Este incidente da tentação do Messias é registrado por Mateus e mostra Yeshua respondendo a cada desafio de Hassatan, como está escrito. Enquanto a versão grega de Lucas relata as palavras de Yeshua para nós como dito está. Tanto Yeshua quanto Lucas reconhecem que os mandamentos dados a Moisés no Monte Sinai e escritos no rolo da Torá vieram diretamente da boca do Todo-Poderoso. Então, jamais Jesus negou os mandamentos, né, como se tivessem dois deuses, né, porque surgiu uma heresia de Marcião, né, e essa heresia de Marcião, que o Deus do Velho Testamento era diferente do Deus do Novo, e que o pacto do Velho Testamento não tinha a ver nada com o Novo, e tudo começou com a igreja e Deus desamparou judeus. Isso foi uma grande mentira da boca de Satanás, tá bom? Aí, Deuteronômio 6,16 é a referência da passagem 119, que está aqui, ó. Deixa eu ver aqui, quando ele fala que você não tentará o Senhor teu Deus, está em Deuteronômio 6,16. Ao meio da revista corrigida em 1911, né, Judeus no Evangelho de João, o termo judeus é usado com referência aos líderes religiosos fariseus, como ao Sinédrio, a entidade legal governada pelos fariseus. O termo é sempre usado em um contexto negativo, devido ao conflito constante de Yeshua com as regras e regulamentos inventados pelos fariseus. No entanto, é necessário lembrar que todos aqueles que seguiram Yeshua eram judeus, e também aqueles que estavam sendo curados eram judeus, e o próprio Yeshua era judeu. Para o leitor inadvertido, tem gente chegando. Para o leitor, entrou aí? Deixa eu ver, irmã Sabrina entrou? Cadê a irmã Sabrina? Entrou. Para o leitor inadvertido, os termos judeus tendem a fomentar um sentimento anti-judaico, enquanto neste contexto é usado para mostrar a separação entre aqueles que seguiram Moisés e observaram os mandamentos do Todo-Poderoso e aqueles que desenvolveram um sistema religioso usando os ensinamentos de Moisés, mas adicionando e subtraindo da Torá escrita o seu próprio critério. Então, irmãos, agora nós vamos sempre reparar quais são os ensinos verdadeiros e os ensinos acrescentados pelos homens, tá? Que Jesus não seguiu ensinos acrescentados pelos homens. Sacerdotes e levitas são termos que João sempre usou. Os termos judeus é usado 58 vezes no total no Evangelho de João. Enquanto ao meio da revista corrigida do Evangelho de João usa o termo judeus para se referir aos líderes, fariseus. A Rainha Valéria esclarece as afiliações religiosas e restaura a terminologia correta. João 24 afirma claramente que os judeus do versículo 19 são os fariseus do versículo 24. Tá?
Aí tem uma profecia de Malaquias, né, que fala que Elias viria, a Malaquias 4:5, né, afirma que Elias deve vir antes do dia do Senhor, que agora nós estamos chegando nesse dia do Senhor. Eis que lhes envia o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas o dia do Senhor também, ele se cumpre com a vinda de Jesus. Então, João Batista veio no espírito de Elias, mas também o Senhor vai mandar Elias de alguma forma, tá, para nós. Certo? Vamos lá. No dia seguinte, Yohanan vê Yeshua retornado do deserto, é claro, o Cordeiro de Jeová. Então, sempre, irmãos, como são lidos 4 evangelhos ao mesmo tempo, sempre aparecem repetições, tá? A gente está sempre repetindo frases. Paz, irmãs. Então, vamos lá. A gente sempre vai ler os 4 evangelhos em paralelo. Então, Yohanan vê Yeshua retornar do deserto e declara o Cordeiro de Jeová. É um Shabat, primeiro dia do mês, de Cevada, de Aviv, 4027, sábado, 29 de março do ano 27. É na sexta semana, o 42º dia. Então, João 1, de 29 a 34. No dia seguinte, Yohanan viu o testemunho dizendo, eu vi o Espírito que Yeshua vinha a ele do deserto. E ele disse, eis o Cordeiro de Jeová que tira o pecado do mundo. Eu não sei, talvez eu tenha deixado essa tradução um pouco estranha, né? Depois eu corrijo isso aqui. Eu vi o Espírito que Yeshua vinha a ele do deserto. E ele disse, eis o pecado do mundo. Bom, vamos lá. Quando os Corraninhos e Levitas perguntaram a Yohanan se ele era o profeta, eles estavam se referindo às palavras que Jeová falou por meio de Moisés, em Deuteronômio, né? 18, 15, 18, que fala que haveria de vir um profeta como eu, a ele ouvi, é aquele Shema Israel, ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e aí vai vir esse profeta, que eles não deram crédito, tá? Israel não sabia se o profeta e o Messias eram a mesma pessoa, ou 2 indivíduos diferentes. Eles estavam abraçando todas as possibilidades. Isaías 43, voz do que clama do deserto, preparai o caminho para Jeová, endireitai o ermo, o caminho para o nosso Elohim, tá? Então, João Batista utilizou esse versículo de Isaías. Então, essa utilização, irmãos, de fazer link com o Velho Testamento é uma piedade de Deus para com todos os que creem, para que eles percebam que está havendo um cumprimento de profecia, tá? Isso é o amor de Deus, tá certo? Que as pessoas não fiquem desconectadas. Em João 1:28, né, tem a casa do Val, um lugar na margem leste do Rio Jordão, onde João estava batizando, tá? É o significado de Beit Abará, que nós vimos lá, onde ele estava batizando na margem do Jordão. Betânia é o antigo Val do Jordão, que os homens de Efraim tomaram posse, em Juízes 7:24. Era o grande Val que ainda leva o nome de Macadet Abará, o Val da Travessia. Tá? Val é sempre um lugar de passagem, tá? Beit Abará fica a aproximadamente 40 quilômetros a leste de Nazaré. Logo ao sul de onde o Jordão sai do mar da Galileia, tá? O Jordão, também conhecido como Quinerete e Mar de Tiberíades. Tá? O nome vem do termo hebraico Abará, que quer dizer cruzar, de onde vem a palavra hebraico em português, tá? Abará, ou a palavra hebreu, né? Que é aquele que caminha, aquele que cruza. Este é o dia depois que o Hanan ben Zacariá deu o seu relatório aos Kohanim. Então, ele vai falar que ele é o Cordeiro de Deus, né? Nesse dia, em 29:1. O relatório aos Kohanins e Levitas que foram enviados pelos fariseus em Jerusalém para questionar a sua autoridade, né? E, então, tanto João Batista fala que ele é a voz que clama do deserto, e depois ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. É também um dia depois que Yeshua superou sua tentação no deserto após o jejum de 40 dias. Este é o primeiro dia do ano que Yohanan deu seu testemunho de que Yeshua cumpriu o sinal que foi dado a ele pelo Todo-Poderoso, confirmando que o Ruach Kodesh desceu sobre ele na forma de pomba. Então, quem viu isso foi João Batista, tá? Eles não viram, mas ele deu testemunho. O único testemunho que foi dado para os judeus foi da própria boca de Jesus, que é o testemunho do profeta Jonas, que ele passaria 3 dias no ventre da terra, como Jonas passou no ventre do peixe.
O dia 1º de Aviv, 27 da nossa era, é exatamente o ano 483, 6 vezes 69 vezes 7, após a ordem de Artaxerxes para construir Jerusalém, em Esdras 7, 1, 22. Então, a profecia de Daniel está se cumprindo também com exatidão, tá? Essas exatidões são importantes para nós sabermos que o Senhor, ele é matemático, ele é fiel àquilo que ele fala, tá? Que ocorreu no 7º ano do seu reinado, no dia 1º de Aviv de 457 da nossa era, antes da nossa era, né? De acordo com a profecia de Daniel, falta 1 sobre 70, né? Que é 1/7, que é a última semana para ser cumprida, que irá iniciar a confirmação da aliança de Daniel. Então, graças a Deus, nós estamos dentro da Bíblia, estamos vivendo essa última semana já, né? Quando eu viajei para Jerusalém, eu tive a sensação de estar dentro da Bíblia, e é muito maravilhoso. Quem não foi para Jerusalém para ter essa sensação, vá, bom, se puder, né? Agora eu não sei como é que vai ser, mas é muito gostoso você ter a sensação de que você está dentro da Bíblia, maravilhoso. Eu estou com essa sensação agora nos últimos tempos. Assim como o carneiro em um matagal era o substituto de Isaac, filho de Abraão, o cordeiro de 1 ano de idade era o substituto para a nação de Israel na época da Páscoa. Ambos os sacrifícios substitutivos pressagiam o Filho do Todo-Poderoso como uma provisão para toda a humanidade. Esta proclamação é feita no 1º dia do mês de Cevada, o 1º dia do ano novo, e também começou o ano aceitável, o ano agradável do Senhor, Lucas 4:19. Embora muitos defensores de Eusébio tenham tentado descrever Yeshua como a novilha vermelha, tá? Para apoiar a sua heresia do ministério de 3 anos e meio, o texto grego de João ainda não foi descoberto, que diz, eis a vaca de Deus que remove o pecado do mundo, né? Não existe esse versículo, né, que justifique que Jesus é a novilha vermelha. Ou um outro texto de Isaías que proclama os 3 anos e meio agradáveis ao Senhor. Na verdade, nunca houve uma novilha vermelha de 3 anos e meio na história de Israel. A Mishnah oferece a descrição mais, deixa eu ver aqui, exaustiva dos requisitos da novilha vermelha, onde todo o seu cadáver, incluindo o seu esterco, era cremado para preparar cinzas como águas de purificação. Qualquer novilha vermelha com menos de 2 anos e até mais de 5 anos era considerada aceitável pelos estudiosos. Mishnah Pará, Vaca, capítulo 1. As escrituras hebraicas não mencionam nada sobre a idade da novilha vermelha. A doutrina de Jesus como a novilha vermelha de 3 anos e meio, embora cada vez mais popular, só pode ser promulgada pelos ignorantes. Tá? Voltamos aqui ao texto. Tá? Então disse, depois de mim veio um homem que antes de mim eu vi o Espírito descer como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas Todo-Poderoso que me enviou para fazer Tevilá na água me disse, sobre que vejas o Espírito descer e permanecer sobre ele, esse é aquele que faz o Tevilá com o Ruach Kodesh, com o Espírito Santo. Eu ouvi e dei testemunho de que este é o Filho do Homem. Tá? Deixa eu ver aqui, ver se eu não saltei nada. Não saltei. Ok? Então, João Batista dá esse testemunho aqui, né? Bom, então foi João Batista que viu o Espírito Santo descer, né? Sobre ele. Então, se ele viu o Espírito Santo descer sobre ele, ele tinha o poder de batizar com o Espírito Santo. No dia seguinte, novamente, André, João, né, Yohanan e Kefa, Pedro, se juntam a Yeshua. Agora, esse Yohanan aqui, que está junto com o André, é o João do Evangelho, tá? Que é diferente do João Batista. Segundo dia do 1º mês, mês de cevada, em Aviv, né, a cevada madura. Veja que Jesus está trabalhando com a cevada madura, tá? Veja como é que Deus trabalha agriculamente. Tá? A cevada madura espiritualmente representa os corações preparados. Na agricultura, a cevada estava madura, na terra, os corações preparados. É a mesma coisa com o Espírito de Deus, tá? Corações preparados. Né? Semear em terra dura e em semente seca não dá fruto. 4027, domingo, dia 30 de março, semana 7, dia 43. No dia seguinte, novamente, havia Yohanan e 2 de seus discípulos, né, depois daquele dia do testemunho, no dia seguinte, porque João Batista, ele ficava direto lá batizando, né, um dia após o outro, tá?
Então ele viu Jesus lá no primeiro dia, batizou Jesus, e depois que Jesus passou 40 dias no deserto, ele estava lá de novo. Ele estava direto batizando no Jordão, né? Então aí tem vários dias que João está batizando lá no deserto. Todo dia levantava de manhã cedo e ia lá para o Jordão batizar pessoas. Então, no dia seguinte, depois do testemunho, né, depois dos 40 dias, havia Yohanan e 2 de seus discípulos, que era João e André. E olhando para Yeshua, que estava passando por ali, ele disse, eis o Cordeiro de Jeová. Aí, como o João Batista falando, agora eu entrego meu ministério para ele, vocês vão seguir ele. Os 2 discípulos ouviram falar imediatamente e seguiram Yeshua, né? Deixaram Yohanan e foram para Yeshua. E Yeshua, se virando e vendo que eles seguiram, disse, o que procurais? Olha lá, o teste de Jesus. Interessante, né? Eles disseram, Rabi, onde tu moras? Disse-lhe, vende e vende. Então, foram os 2 primeiros discípulos, 3, na verdade, né? Porque depois entra o Pedro e entra o Natanael. Aí eles vão lá e falam assim, vem ver. E aí começa a contagem dos 12 discípulos, né? Eles foram e viram onde ele morava, e eles ficaram com ele naquele dia, porque era quase a hora 10ª, tá? Então, a hora 10ª para nós significa, deixa eu ver, a hora primeira é às 6 da manhã, né? 6. 10, 4 da tarde, né? 4 da tarde. 4 da tarde já ia começar a escurecer, né? André e Simão, depois que começa a escurecer, ninguém andava por aí, né? Pousava na casa do amigo. André, irmão de Simão, né? Era um dos 2 discípulos que ouviram Yohanan e seguiram a Yeshua. Esse homem encontrou primeiro seu irmão Shimon, que é Simão, e disse-lhe, encontramos os Messias. Ele trouxe Yeshua para ele. Yeshua, olhando para ele, disse, tu és Simão, filho de Oná. Tu serás chamado Kefa, que quer dizer pedra. Tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui os comentários. No dia seguinte, depois que Yohanan proclamou Yeshua como Cordeiro de Jeová, ele deu um segundo testemunho diretamente aos seus discípulos. Ele deu um testemunho público e deu um testemunho pessoal de que Jesus era o Cordeiro de Deus, tá? Os discípulos, conscientes da declaração de Yohanan, teriam se dirigido a ele como um título de respeito, o título de Rabi, que significa grande mestre. Foi dado pelos pruxins a seus estudiosos, e teria sido um título seguro e apropriado para se referir a Yeshua como em um primeiro encontro, né? Então, ele, respeitosamente, começaram a chamar Jesus de Rabi, que era um título para os estudiosos. A versão grega desse registro acrescentou uma frase explicativa após a palavra Rabi, que traduzida é mestre, como aparece na Almeida Revista 1911. Mestre, em grego, quer dizer didáscalo, né? De onde vem a palavra didática, né? É óbvio que esses discípulos que falavam hebraico não teriam dito Rabi, que é traduzido em uma língua que não falamos, didáscalo. Eles teriam simplesmente dito, Rabi, onde você mora? Né? Quer dizer, esse acréscimo aqui, que é traduzido mestre, foi um acréscimo para explicar, né? O termo Rabi não se origina na cultura da língua grega, mas didáscalo é imediatamente compreendido na estrutura social grega nicolaíta, tá? Da classe dominante e dos leigos. Essas expressões gregas, entre parênteses, que aparecem várias vezes no Evangelho de João, são usadas para traduzir termos hebraicos culturais, desconhecidos para a língua grega. Então, por isso que a gente sabe que o Evangelho de João foi escrito originalmente em hebraico, tá? Este esforço de tradução é ainda mais pronunciado em João 5:1, onde a festa do Senhor, que é celebrada 7 semanas após a Páscoa, em João 3, é referida simplesmente como a festa dos judeus. Então, aí fala assim, a festa dos judeus, mas tinha que dizer qual das festas era, né, que são 7 festas, tá? A festa em questão é Shavuot, né, que é a festa das semanas. Mas a palavra Shavuot, que significa 7 ou semanas, não tem significado na língua ou na cultura grega, e é definitivamente desprovida de significado profético, tá? Os gregos simplesmente se referiram a este evento muito importante na história da nação de Israel como uma festa dos judeus, por falta de compreensão cultural do contexto. Tá? Então, os gregos desprezaram a importância da festa, tá? E
eles falavam só a festa dos judeus. Tá? Vamos lá? No dia seguinte, então, Jesus já mudou o nome de Simão para Kefa. Esse de mudar o nome, tá? É uma mudança de vida, uma mudança de paradigma, né, na mente, na consciência da pessoa. A Igreja Católica utiliza isso quando eles aclamam um Papa, eles mudam o nome, tá? 38º evento, no dia seguinte, eles viajam para o Quinereto, mar da Galileia, Yeshua encontra Filipe e viaja com ele para Betsaida, tá? Que é Betesda. Acho que não, Betsaida, não me lembro agora. Terceiro dia do primeiro mês, 4.027, segunda-feira, 31 de março do ano 27, semana 7, dia 44, João 43, 51. No dia seguinte, Yeshua queria ir para a Galileia e achou Filipe, disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, a cidade de André e Kefa. Filipe encontrou Nataniel, né, um foi chamando o outro, né, e disse, né, João Batista apontou os dois primeiros chamaram o Filipe, né, e assim foi, e o Filipe chamou Nataniel. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na Torá, assim como os profetas, Yeshua, o filho de Yosef, de Nazaré. Natanael disse-lhe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha, ele era bem sincero, né? Filipe disse, vem e veja. Quando Yeshua viu Natanael se aproximando, olha só que lindo isso aqui, gente, presta atenção, que maravilhoso que é. Um coração preparado, quando chega na presença de Deus, já começa a ganhar presente, olha lá. Quando Yeshua viu a Natanael se aproximando, disse ele, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há engano. Jesus já deu testemunho dele, né? Do Natanael. Ele é um homem sincero, ele não tem duas palavras. Ele já fala a verdade de boca aberta. Natanael disse-lhe, de onde tu me conheces? E Yeshua respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu te vi. E ninguém sabia que ele tinha estado debaixo da figueira lá chorando, né? Certo? E Jesus viu, tá? E ele não contou para eles, né? Ele estava guardando em segredo. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Elohim, tu és o rei de Israel. E Yeshua respondeu e disse, porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira, tu crês? Te digo que coisas maiores que essa verá. Quer ver? A fé se acrescenta a fé. Quem apresenta fé para Deus, ganha mais fé e mais dom. Olha lá. Em verdade, eu te digo que de aqui em diante vereis o céu aberto. Olha lá, ele viu o céu aberto, ganhou um dom de ver o céu aberto, por causa da confissão dele, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, toda vez que tinha uma operação de um milagre, de alguma coisa, Natanael estava vendo o que estava acontecendo em cima da cabeça de Jesus. Olha que coisa linda. Tá certo? Então é isso aí. Chegue com fé na presença do Senhor que você vai ganhando bons. Glória a Deus. Novamente a versão grega, amém, glória ao Senhor Jesus. Desse registro adicionou uma frase entre parênteses para a palavra Messias, que é traduzido Cristo. Este é outro exemplo da versão grega de João, pegando um termo hebraico bem conhecido e adaptando à cultura grega. Então, tá vendo que o Evangelho de João, ele foi adaptado à cultura grega e foi colocando esses parênteses? Mashiach, que tecnicamente significa ungido pelos sumos sacerdotes com óleo sagrado para servir, foi adaptado ao grego como Christos, que é derivado de crestes, que significa lambuzar com gordura. Um procedimento útil para preservar o couro grego de escudos de batalha. Ao meio da revista corrigida 1911, substitui precisamente o conceito grego pela versão portuguesa do conceito hebraico original Messias. Então, a palavra Cristo, ela foi usada na tradução grega, mas quando a gente chegou aqui para o português, alguém pegou a palavra Machia e adaptou ao português, Messias, tá? Que fica mais bonito. O nome Kefa em aramaico significa pedra, e não precisava ser interpretado por Simão, claro, Simão sabia aramaico. O aramaico era uma língua semítica intimamente relacionada ao hebraico e de uso comum em Israel no Oriente Médio, no primeiro século. Então, aramaico e hebraico é que nem espanhol e português, praticamente tem muitas palavras idênticas, tá, ou parecidas. E Yeshua definitivamente não teria dito, você será chamado de Kefa, que em grego significa pedra, né? A parte diz assim, que em grego significa pedra, foi uma explicação acrescentada, obviamente, né?
Esta frase, entre parênteses, no grego, é uma explicação da palavra aramaico para os leitores da versão grega do Evangelho de João. Então, ele está denunciando aqui, ó, que existe uma versão hebraica do Evangelho de João, tá? Por isso que há tanta explicação. A palavra hebraica para pedra é even, né? Que aparece na versão evangélica do Evangelho de Mateus, que se refere a Simão, irmão de André, como even, uma pedra, tá? Aliás, a palavra even, em hebraico, quer dizer ab e ben. Ab e ben, pai e filho, tá? Preste atenção. A palavra even é ab e ben. Ab é pai e filho. Olha só o significado da palavra pedra, pai e filho. A rocha, né? Poderíamos usar even ou Kefa para representar Shimon bar Yoná, Simão, filho de Jonas. A palavra grega para pedra é Petros, mas seria estranho chamar Shimon usando um nome grego, quando o hebraico e o aramaico eram as línguas comuns da época de Israel. Então ele está falando aqui que existem duas palavras pedra, o Kefa, que é do aramaico, e o even, do hebraico. Mas Jesus usou a palavra Kefa, tá? Certamente porque a palavra even se aplicaria a ele, né? A rocha de Israel. Mesmo que os amigos de Natanael possam estar falando sobre o padrasto de Yeshua e podiam estar cientes do boato, da suposta ilegitimidade, Mexia ben Yosef, filho, é reconhecido na literatura rabínica como a faceta do Messias do servo sofredor, ao contrário do Messias ben Davi, a imagem do Messias como rei governante. Então, veja só, existia já a calúnia, né, que Jesus não era legítimo Messias, né? Porque o Messias tinha que ser sofredor, tinha que ser filho de Davi, tinha que ser um rei governante. Então, como ele era filho de Yosef ben Eli, filho de Eli, né, Natanael possivelmente já sabia disso, mas nem ligou para esse boato. Percebeu diretamente o testemunho que ele viu na própria comunhão com Jesus. Então, aquele negócio de você montar estereótipo, né? Você não conhece a pessoa, você ouve falar mal da pessoa, aí você aceita sem conhecer a pessoa. Então, é melhor ir conhecer e ver se é verdade. Então, Natanael é um homem sincero, não se preocupou com a ilegitimidade, né, que eles colocaram sobre Jesus, né, dizendo que ele não era filho legítimo, que Maria tinha se prostituído, aquela conversa toda, né? E ele foi lá conferir se realmente Jesus era aquilo mesmo, e ele creu. Ambas as facetas são uma representação verdadeira do Messias profetizando, mas na época havia um acalorado debate se as escrituras hebraicas falavam de uma ou duas pessoas. Então, para os judeus, né, o Messias sofredor não podia ser o Messias filho de Davi, nem o Messias rei. Então havia esse problema. Essa declaração pode referir-se a uma de duas coisas, a revelação de um acontecimento atual ou de toda a história da vida de Natanael. Então, quando ele fala que Natanael estava orando debaixo da árvore, poderia ser um costume, né, que Natanael tinha e ele fazia em oculto, ninguém sabia, ou poderia ter sido um evento, tá? Único que aconteceu lá de um quebrantamento específico que ele teve. Yeshua está declarando uma revelação divina ao recontar um evento recente que demonstrou a honestidade absoluta de Natanael em uma situação particular. Ou Yeshua poderia estar contando toda a história da vida de Natanael desde que ele era garotinho, brincando embaixo da figueira. Qualquer um dos eventos confirmaria a revelação divina a Natanael. Natanael ficou surpreso, isso foi a forma que Jesus entrou no coração dele, né, com essa revelação, quebrantou o coração dele, e ele se converteu instantaneamente e creu no Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Às vezes, irmão, as pessoas se convertem por palavras que a gente nem imagina como elas vão se converter, tá? Tem gente que se converteu vendo uma capa de uma revista, que não tinha nada a ver com o cristianismo. É incrível. Tá? Foi alguém que emprestou uma revista para outro, aí o cara falou assim, você está me trazendo essa revista para aqui e tal, para onde você vai? Eu estou indo na igreja. Aí falou, estou com vontade de sair de casa, posso ir com você? Aí ele foi. Aí lá ele se converteu, entendeu? Então Deus faz coisas que a gente não imagina o caminho do Senhor. 39, no terceiro dia, em Yom Shilishi, né, que é a palavra dia terceiro em hebraico, Yom Shilishi, Yeshua contamina potes de pedra em um casamento farisaico em Caná, transformando água cerimonialmente impura em vinho. Tá?
Então, aqui começa o Evangelho de João com as bodas de Caná. Terceiro dia da semana, quarto dia, primeiro mês, terça-feira, 1º de abril. Semana 7, dia 45. Então, irmãos, nós estamos com 1 hora de aula e esse tema aqui é muito interessante para a gente detalhar. Eu vou ler o comecinho, mas depois eu vou parar e nós vamos voltar na próxima aula também, tá? No terceiro dia, foi realizado um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Yeshua estava lá, e Yeshua e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E faltando vinho, a mãe de Yeshua disse, eles não têm mais vinho. E Yeshua disse a ela, minha senhora, em que isso me diz respeito? Por que Jesus falaria isso? Porque o casamento, ele era organizado por pessoas. E na organização do casamento hebraico, tinha as pessoas responsáveis por tudo, pela festa, pelo vinho, pela comida, e outras pessoas não se intrometiam nessas situações, tá? Então, por isso que Jesus pergunta assim, eu não posso me intrometer. Eles organizaram a festa, tá? Então, tinha uma organização. Após uma breve discussão com seu filho, Miriam disse ao que serviu, façam tudo o que ele disser, e havia ali 6 potes de pedra para a água, de acordo com o rito de purificação dos pruxins, em cada um dos quais caberiam aproximadamente 2 ou 3 cântaros. Tá? E Yeshua disse, enchei os potes de água. Então, essa questão da água aqui, os judeus, né, estavam separando essas águas, na verdade os fariseus, né, para se lavarem. Tá? Eram águas para purificação, e Jesus vai lá, pega essa água e usa para transformar vinho, porque essa purificação dos judeus não valia de nada. Era uma purificação acrescentada por uma lei de fariseus, entendeu? Por isso que Jesus vai lá e quebra essa história toda. E eles então encheram até a borda. Então aqui tem muita discussão sobre essa situação. Tá, vamos lá. Vamos ver. A palavra verdade em letras maiúsculas. Peraí. Em verdade te digo que de aqui em diante vereis o céu aberto. Bom, ele vai comentar o versículo anterior. Vamos lá. A palavra verdade em letra maiúscula e em negrito é usada aí no lugar de em verdade, tá? Para a repetição. A repetição de palavras no texto escrito nas escrituras hebraicas denota ênfase com intensidade de voz. Então, no hebraico, quando fala em verdade, quer dizer em verdade com muita força, tá? E por isso que ele colocou verdade maiúscula com negrito. A palavra individual não foi repetida 2 vezes, mas foi falada com grande ênfase. Na era moderna da tipografia, letras maiúsculas em negrito foram escolhidas para indicar intensidade e volume. Um exemplo é quando os seres viventes na sala do trono gritam, santo, tão alto que a estrutura do universo é abalada pelo rugido de suas vozes. O volume e a intensidade do seu grito são registrados no pergaminho como a palavra santo, escrita 3 vezes seguida. Este recurso linguístico também é usado no grifo final de terror, Senhor, que está registrado em Mateus 7, 22, 23. Então, quando eles repetem a palavra, quer dizer que eles estão falando com voz muito intensa, com muita autoridade. Tá? O terceiro dia, Yom Shishi, né? O terceiro dia da semana demonstra quase um dia para ir de Betsaida a Caná. Então, eles provavelmente partiram de manhã cedo e chegaram a tempo para as festividades do casamento naquela noite. Sem dúvida, Yeshua havia sido convidado para o casamento meses atrás, antes de deixar sua casa em Nazaré, para fazer o Tevilá em Yarden. Então, esse convite, né, veio na vida de Jesus antes mesmo dele sair para se batizar lá com João Batista, porque era assim que os judeus faziam, né? Convidavam com muita antecedência. A mãe de Yeshua está em uma posição de responsabilidade neste casamento, que deveriam ser parentes, né? E os servos estão sob seu comando. Quando ela informa Yeshua que eles ficaram sem vinho, ele responde de acordo com o papel dela no casamento. Né? Minha senhora, não mulher, né? Que não foi traduzido mulher, né? Então afirma, de acordo com o costume em casamentos, ele está em posição inferior no que diz respeito à lista de convidados e, portanto, não se encontra entre aqueles que deveriam fornecer vinho para a festa. Então, Jesus ele estava submisso às situações daquele momento. Ao meio da revista
corrigido, 911, soa um pouco desrespeitosa. Mulher, que tenho eu contigo. Então, essa tradução ficou muito ruim. Ainda não chegou a minha hora. Então, na verdade, a intenção da frase não foi essa, né? Foi Jesus dizendo que ele não ia se meter numa festa que já estava organizada e que ele não tinha aquele papel. Somos informados do que se trata de uma recepção de casamento farisaica, ortodoxa, pela referência que os 6 jarros de água de pedra são usados para a purificação dos judeus, que se refere a uma purificação de água ritual inventado pelos fariseus. Esses jarros de pedra para a purificação de água não são mencionados na Torá, tá? Então são coisas inventadas. Tá? Deixa eu marcar aqui enquanto eu estou falando, ó. Não são mencionados na Torá, mas são detalhados minuciosamente nos antigos escritos talmúdicos dos sábios fariseus. Estes potes de pedras talhadas à mão contêm aproximadamente 2 litros de líquido. Muitas dessas relíquias antigas são preservadas em museus em Israel até hoje. O seu uso prescrito pelos fariseus está bem documentado. As interpretações modernas de um jarro afirmam erroneamente que a capacidade de cada um desses vasos de pedra é de 80 a 120 litros. E não era tudo isso, tá? Ok? Então vamos lá. Se assim, teria sido impossível usá-lo para os fins acima, devido a seu grande tamanho e enorme peso. João registra que a recepção do casamento foi repleta de foliões religiosos, que aparentemente esperavam que todos os outros fornecessem o vinho para que ele se divertisse. Depois de uma discussão não documentada com seu filho, Miriam se volta para os servos e diz a eles para fazer o que lhe mandar. Yeshua então os instruiu a quebrar a função sagrada desses jarros de água de pedra, que foi mantida em segredo do rabino-chefe, que geralmente era o mestre de cerimônias nos casamentos fariseus. Se o rabino-chefe soubesse de onde vinha o melhor vinho, indignado, teria que encerrar a festa naquele momento. Então ele ia ficar nervoso com essa situação. Tá? Deixa eu ver. Vamos continuar aqui o versículo. E encheram até a borda. E disse-lhe então, tirem agora o pote de água e levem ao mestre de cerimônias. Eles levaram a ele. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora os servos tiraram a água soubesse, chamou o esposo e disse-lhe, todo homem primeiro serve o bom vinho, e quando já beberam muito, então serve o inferior. Mas você reservou o bom vinho até agora. Este primeiro princípio de sinais fez Yeshua nas bodas de Caná, da Galileia, e manifestou seus justos julgamentos, e seus discípulos entenderam e acreditaram nele. Então, vou ler mais alguns comentários aqui embaixo, né? Os servidores estão literalmente seguindo as instruções documentadas pelo Talmud, Julim 26b, enquanto enchem os recipientes de pedra até a borda, tá? Então, eles tinham todo um ritual, as pessoas que estavam fazendo aquelas coisas, estavam seguindo regras, tá? E Jesus manda eles encher, né, para ser transformado em vinho lá. Aqui eu coloquei uma nota do tradutor, né? Yeshua quebrou o protocolo de purificação dos judeus, as quais ensinavam ordenanças de homens, e não segundo a Torá de Moisés. Ele ensinou, por meio de um milagre, qual era o verdadeiro sentido da purificação espiritual, isto é, mudança de vida pelo Espírito de Elohim, tá? Porque eles faziam aquelas purificações e não mudavam de atitude. Yeshua e sua companhia não ficaram ali muitos dias, né? Os discípulos que já estavam seguindo ele, né? Porque eles precisavam partir para subir para Jerusalém, que ia ter a Páscoa, né? Eles teriam partido na manhã do primeiro dia, na semana, que foi no domingo, para chegar a tempo de se preparar para a festa, que deveria começar no Shabat seguinte. Eles teriam partido para a cidade do lago de Cafarnaum, no início do 4º dia, na quarta-feira. Ficariam até o Shabat e partiriam para Jerusalém no início da semana do primeiro dia, para ter o tempo suficiente para a viagem, ok? Então, eles sabiam que eles tinham que ir para a Páscoa, que é a festa que se comemorava em Jerusalém, junto com a festa de Pentecostes, né, que é das semanas, e junto com a festa do Tabernáculo. São as 3 festas que eles eram obrigados a ir até Jerusalém para comemorar. Tá bom? Vocês querem que eu continue ou querem fazer um comentário sobre isso aí? Pode falar, irmão Geraldo. Eu quero conversar aqui e pedir
Se o pastor João tiver alguma coisa contra mim, algum irmão aqui tiver contra mim, eu peço perdão se eu magoei alguém, tá? Por favor, eu não tenho nada contra ninguém. Eu, às vezes, eu não concordo com a teologia pregada, mas é só isso. Não tem nada pessoal. Se eu magoei alguém aqui, eu peço perdão publicamente aqui, tá bom? Tá bom, amém. Amém, amém, amém. Viu, irmão Geraldo, na última aula eu contrapus o seu ponto de vista dizendo que não precisa de esforços para você agradar o Senhor, mas de rendição. Vou deixar bem claro qual é o tipo de esforço que Deus condena. Muitas religiões orientais mandam fazer meditação astral, hipnose, tomar chá de ayahuasca, fazer várias práticas religiosas para você subir espiritualmente para um nível em contato com os espíritos. Esse esforço, que é um esforço de alcance de camadas espirituais por meio de meditação e práticas xamânicas, né, que os xamãs, os bruxos fazem, é isso que Deus condena, tá? Agora, você orar, jejuar, clamar, né, ler a palavra, se pôr em obediência, não era isso que eu estava me referindo, tá bom? Só para você ficar bem esclarecido da maneira como foi falado. Deixa eu ver o que mais. Vamos ver aqui. Manifestou seu juramento. Yeshua e sua família e seus discípulos viajam para Cafarnaum. Pode falar? Alguém quer falar? Pode falar, tia Ricardo. Irmãos, eu acho essa passagem bem significativa, tá? Quando Maria vai falar com Jesus da necessidade daquelas pessoas. Quando eu estava lendo ali o Evangelho de João, você sabe que a palavra é viva, eu só estou me repetindo, e o Espírito Santo ele vai dando ali uma direção. O que o Espírito Santo me mostrou ali? Maria, ela representa, assim, a serva, né? Se nós quisermos ser servos perfeitos, nós temos que nos espelhar em Maria. Então, quando Maria vai falar com Jesus, ela até está nos representando ali como servos. Quando eu vejo a necessidade do irmão, do vizinho, uma vizinha está doente, eu vou falar com Jesus, Senhor, olha, minha vizinha aqui em frente está doente, cuida dela, Senhor. É um cuidado que os servos de Deus têm de uns para com os outros. Maria deu esse testemunho quando ela viu que aquelas pessoas iam passar vergonha. Porque naquela época, se falasse vinho, seria uma vergonha muito grande. E ela se preocupou com aquilo, né? Então ela foi lá falar com Jesus para que os amigos não passassem por aquele vexame. Quando ela diz para os ajudantes, os empregados, olha, façam tudo quanto ele disser. É porque Maria já sabia que ele, Jesus, é puro amor. Ele ia atender. Então, quando nós oramos verdadeiramente no nosso coração, pedindo pela misericórdia de Deus por alguém, por um filho, nós já temos que ter a certeza que Deus vai atender. Ela não teve dúvidas. Ela disse, olha, façam tudo quanto ele disser. Isso aí também é uma orientação que, para você ser abençoado, você tem que fazer tudo quanto Jesus disser, né? Você tem que ser obediente. Enfim, então eu vejo essa passagem assim. Ao mesmo tempo que, quando Maria vai falar com ele, que ele diz, Senhora, ainda não é chegada a minha hora. Essa passagem, ela me diz o quê? Jesus, ele não veio aqui para fazer a vontade da mãe, tá?
mas a vontade do Pai. Então, ele esperou. Olha, ainda não é chegada a minha hora, mas a hora que ele entrou em contato com o Pai, e o Pai disse, olha, é chegada a tua hora, isso aí foi apenas um exemplo assim, né, que Jesus veio para obedecer ao Pai, e não à mãe, né, porque Maria é a serva que foi agraciada, né, Maria é a raiz da humanidade. Nós somos abençoados através, humanamente falando, de Maria, porque foi ela que se sujeitou, né? Senhor, faça em mim segundo a sua vontade. Então, irmãos, eu não poderia deixar de falar essa observação que eu tive enquanto estava lendo, tá bom? Obrigada. Que bom, glória a Deus. Onde que eu estou aqui? Opa, glória a Deus. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu vou continuar. Opa. Desculpa aí, irmãos, esse meu computador, eu não posso passar o mouse em outro lugar. Quem quer falar? Pode falar, tia. Gessiane. Eu, Gessiane. Uhum. Eu vou fazer logo a pergunta, porque eu vou precisar sair. Eu queria que tu me explicasse essa relação, eu não sei o que é essa palavra certa, relação. Assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu já ouvi de alguns pastores, não é, umas explicações, que o Espírito Santo ele representa a mulher. O que você, em relação a essa questão da criação, que Deus criou o homem e a mulher, qual que é essa, como que você explica isso, da natureza feminina? Porque eu não estou sabendo me expressar bem, mas eu acho que você deu para entender. Tá bom. Então vamos começar com Adão. A mulher estava aonde, quando ela foi criada, antes de ser criada? Onde que ela estava? Sim, é isso que eu quero saber, porque falam que o Espírito Santo, ele tem a natureza feminina. Não assim, a natureza, o Pai Todo-Poderoso, ele é masculino, mas o Espírito Santo é como o Espírito Santo entrou em Maria para gerar para gerar Jesus. Tem alguma relação? Como é que é? Qual é a confusão? Então vamos ver aqui o pastor Jones falar. Quer falar, pastor Jones? Amém, amém. Não eu também já recebi essa pergunta também, né? Mas a gente sabe o seguinte, né? Que realmente o Espírito Santo de Deus, ele tem, assim, uma função feminina no sentido de que ele é um consolador, né? Ele consola as pessoas como uma mãe consola o seu filho, né? Por isso que ele é chamado de consolador, né? E muitas vezes as pessoas atribuem esse atributo feminino, né? Na questão do Espírito Santo, por causa disso, a função que ele tem, né? Que é como uma mãe consolando o seu filho, né? Então o Espírito Santo tem realmente essa função, esse atributo feminino, né? Mas daí por diante mais mistério de Deus mesmo, né? Amém, glória a Deus. Pois é, então quando Deus tira a mulher da costela do homem, dá a entender que o Adão, ele não estava separado a parte masculina da feminina, então ele, vamos dizer assim, é como se a alma da mulher estivesse dentro do próprio homem, né? Isso é para começar a explicação, né? Então ali, ele tira a costela e forma homem, então é como se Deus estivesse tirando uma parte de Adão para fazer a mulher. Então Adão, a palavra Adamar, significa humanidade, né? Então, aí depois ele se caracteriza como homem, né? Antes ele estava se caracterizando como todo, como Adamar, como humanidade, depois se caracteriza como homem. Na questão do Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma mãe, quando ela vê um filho chorando ou com fome, ela põe no colo e começa a ninar, né? Cantar, né? Eu via muito isso acontecer quando era criança, né? Então, o consolo é para dar forças para você esperar uma promessa se cumprir, né? Normalmente, né?
quando uma criança está desconsolada e ela está impaciente, né? E ela quer que aquilo se resolva naquele momento imediato. E aí é necessário uma espera. Por exemplo, tem criança que começa a chorar no almoço e o almoço ainda não está pronto, né? Então a mãe vai lá, consola ela. Ou está com uma machucadura, né? E aí acabou de fazer um curativo e a criança já quer voltar a brincar ou quer que se curar rapidamente. Aí aquele papel de consolo vem ali para que a criança adquira paciência para alcançar a promessa. Então eu vejo que esse papel afetivo, né, feminino existe sim. Mas eu não vejo assim, Gessiane, Deus precisando dessa separação entre homem e mulher. Deus é espírito. E eu acredito que como ele criou a igreja e ele se manifesta por meio da igreja, ele fez essa separação, né, para nos dar mais, como fala, detalhamento, né, da sua natureza, né, para a gente enxergar melhor a sua natureza. Mas o Deus Pai e o Espírito Santo, né, hoje em dia tem muito assim de querer valorizar a mulher, mas para satisfazer uma ideologia, né, e não para compreender mesmo a natureza de Deus. Então, eu nunca me preocupei assim de saber se o Espírito Santo era feminino ou masculino. Eu sabia que Deus me consolava, eu sabia que Deus estava sempre comigo, porque para mim Deus era pai e mãe ao mesmo tempo em qualquer situação. Porque assim, cientificamente, pelos estudos que eu acompanho, que eu faço, eles falam que todo mundo nasceu mulher. Cientificamente, o órgão que é formado, o órgão genital, todo mundo veio da feminino. Então, o clitóris, o feminino, é um pênis atrofiado, e o que se desenvolve é o pênis do homem, que aí é o sexo masculino. Isso é a explicação científica que eu venho acompanhando e tudo, né? Em relação a isso, que algumas, eu não sei se eu posso dizer religião, não sei o que é, alguns defensores falam que todos nós nascemos primeiro mulher feminino, né? E aí dá essa explicação. Eu não discordo, eu acho isso certo, eu não discordo, que lá na hora da formação, que Deus formou o homem e a mulher, Deus pode ter feito explicando isso, né, dentro da parte da sexologia, né? Mas aí, todo mundo, quando quer levar para o lado errado, que essa questão dos homossexuais, que nós temos realmente X e Y, que é o feminino e o masculino, né? E aí o povo já leva que eu já nasci feminino, não sei o quê. Enfim, eu não vou entrar em outra questão, não, senão eu vou complicar, eu quero dormir, eu preciso dormir. Então, é isso que vai levando, o pessoal vai levando para outro caminho, aí quer justificar um erro, achando assim, querendo colocar essa questão sexual. Enfim, você como conhecedor, que estuda isso você concorda com essa questão na hora da formação da criança, na hora da fecundação, que aí depois vai desenvolvendo o óvulo, que é o gameta masculino e feminino? Essa explicação científica que eu estudo, é isso mesmo? Irmão, deixa eu só colocar... Dentro da área médica? Tá, depois deixa eu imaginar. Deixa eu fazer uma colocação só do lado espiritual. Que igual quando o Espírito Santo, Deus apareceu para o marido para a mulher de Abraão, né? Então Deus conhece o pensamento. Na Terra existe aí o homem e a mulher, né? Então quando a gente está direcionado pelo Espírito Santo, Deus dá o discernimento, o que é de Deus e o que não é. Então a gente tem que orar e buscar no Senhor para fazer a prática, entendeu? Mas eu creio espiritualmente que Deus conhece os pensamentos e Ele vê nós do lado espiritual.
Porque quando está na Bíblia, homem e mulher, ele está especificando. Quando coloca mulher, ele está falando só de mulher, homem. E quando está homem, ele não está falando só de homem, está falando de mulher. É um lado espiritual. Quando Deus deu o discernimento a nós, a gente já tem o discernimento, né? Amém? Não, sim, eu entendo isso, que foi de uma forma geral, para entender, ser humano já está envolvendo masculino e feminino. Eu entendo essas terminologias. Tá, depois eu explico, vou esperar o pastor João. Pode falar, pastor João. Amém. Eu vejo sentido no que a irmã Gerciane falou, tem sentido, sabia? Tem sentido, porque no desenvolvimento, desde do feto, né? Então tem sentido, sim. Agora, a gente tem, sabe, a questão da mulher é muito interessante. No judaísmo, a mulher não tinha direito para nada, praticamente, para nada. Nunca no judaísmo seria permitido uma mulher pregar, uma mulher falar. Quer dizer, a mulher falar com alguém, com outro homem, já era uma coisa proibidíssima, né? Agora, Jesus deu essa honra para a mulher. Jesus nunca proibiu as mulheres de pregar o evangelho, né? Porque ele falou com a samaritana pregou o evangelho, né? A Maria Madalena, né, foi a primeira a ver ele ressurreto, e ela foi lá e pregou e disse, né, que Jesus tinha ressuscitado. Então, Jesus deu, né, muita honra para a mulher. No judaísmo, nunca seria permitido, né? Uma mulher nem ler a palavra numa sinagoga, ela não podia falar com ninguém, entendeu? Era uma coisa proibida. E Jesus deu essa honra, né? Até de chamando a própria igreja de uma figura feminina, a noiva, né? Então é muito interessante isso, né? Queria colocar isso, é muito interessante, mas tem sentido, né? A questão da irmã Gerciane também. Então, agora eu vou falar. É o seguinte, nós saímos do extremo e estamos indo para um outro extremo, né? O empoderamento feminino, que é uma coisa inventada. Como eu vejo todo tipo de reportagem, faço estudo de todo tipo de tendência ideológica, se você for ver como foi criado essa necessidade de empoderamento feminino, que eu não tenho nada contra a mulher, não sou machista e não acho assim que a mulher tenha que ser desprezada, humilhada, qualquer coisa, não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com certas sutilezas que foram criadas tão recentemente por causa dos extremos, né? Vai de um lado, aí joga tudo para o outro lado, para fazer uma manipulação contrária, né, para que o homem fosse subvertido, né, como está sendo subvertido aí, porque o homem está perdendo o seu papel e a mulher o seu papel dela. Então, espiritualmente, eu sou muito vigilante com isso, porque um demônio, um espírito, ele entra por meio de ideias perversas. E aí ele começa a fazer essas ideias tão válidas que depois as pessoas entram no engano. Então, eu só tenho cuidado com esse lado, tá? Mas o restante, de questão de que para Deus o homem e a mulher já não tem diferença, porque quando você for transformado em corpo de anjo, né, você e eu, nós vamos perder os órgãos genitais, tá? Então nós não vamos mais parecer como os humanos quando formos transformados. Então, para Deus já não existe essa separação, tá? Talvez até tenha anjos mais femininos ou anjos mais masculinos, delicados, eu não sei. Eu não conheço isso, né? Nunca tive nunca precisei fazer essa separação. Quando o anjo vinha para mim, eu não ficava preocupado com isso. Então, eu só me preocupo com essas tendências que elas vão vindo, né? Porque na Idade Média, quando começou a separação da Igreja Católica, começaram a ter tendências filosóficas também, tá? E trouxe os problemas que nós temos hoje. E agora nós estamos trocando os problemas por outros. É só isso que eu acho que tem que tomar cuidado. Que essas novidades foram inventadas. Pode falar. Sim, eu concordo, eu vou ouvindo, eu vou prestando atenção a tudo, né? Porque, assim, de tanto falar uma coisa errada, se transforma em coisa verdadeira, sendo que está tudo deturpado, tudo errado.
E aí a gente tem que ter o discernimento, que é o discernimento do Espírito Santo. Agora, que quando aquela mulher, não sei quem perguntou para Jesus, foi os fariseus, que a mulher tinha casado 7 vezes, os 7 maridos tinham morrido. Aí perguntaram, Jesus, quando for para o céu, como é que vai ser? Aí Jesus falou que lá realmente não ia ser como anjos. Então é porque eu acredito que não teriam sexo. É assim, é isso mesmo? Eu acredito que sim. Então tá bom. Pastor Jones, pode falar. Obrigada. Amém, né? Existe um perigo grande da gente pegar um versículo só e fazer uma doutrina em cima dele. Isso é perigoso, né? Então as pessoas tendem a fazer isso, né? Pega esse versículo e forma uma doutrina só com um versículo, né? E para você formar uma doutrina, você tem que ter um embasamento mais forte, mais consistente, entendeu? Então eu acho perigoso fazer isso, pegar um versículo, uma coisa só na Bíblia inteira e fazer uma doutrina, uma coisa certa. Ali foi uma explicação genérica que Jesus deu para poder provar, né, para os saduceus ali que os anjos existiam, que a ressurreição existia, né? Os saduceus não acreditavam. Os saduceus, eles não acreditavam nos anjos, né? Esse era o problema também, né? É complicado, né? Então, a questão da trindade, que foi como você começou a pergunta, eu acho que ela resolve todo esse problema aí de uma vez só. Eu vou explicar como funciona. Quando um Deus se manifestava como homem na antiguidade, um Deus qualquer, um anjo caído, que era considerado Deus, aquela manifestação humana era chamado de filho, né? O faraó, por exemplo, era filho do Deus Ra. Então, a manifestação, não era assim, esse negócio é ocidental, é cultura ocidental. Tem um pai lá no céu, tem uma mãe lá no céu, e tem um filho, aí desce os 3 aqui na terra. Isso é cultura ocidental. A cultura oriental não pensa assim. Vocês têm que pensar como a cultura oriental pensa. Quando um Deus se manifestava como forma humana, a forma humana dele era chamado de filho. Então, Jesus foi chamado de filho porque era a forma humana de Deus, o Pai. Certo? Não existe um Deus Filho, um Deus Pai, um Deus Espírito Santo, como se fosse uma separação para fazer um casamento, para poder ter até uma mulher necessitar de uma mãe para poder ter um filho. Não existe isso. Isso é invenção grega, invenção católica. Tá? Quando um Deus se manifestava, é chamado de filho. Então, Jesus era a manifestação carnal do Deus Pai. E o Espírito Santo é a comunhão, é a união entre nós, entre Jesus, o Pai, né? Entre nós e Deus, o Pai. Lá no céu, a atmosfera é preenchida pelo Espírito Santo. Os anjos, as pessoas, todo mundo está mergulhado no Espírito Santo, porque faz parte de um só. Então, quando aqui na Terra você está separado do Espírito Santo, você pensa diferente, mas você não escapa, porque ou você pensa como Deus pensa, ou você pensa como o diabo pensa. Ninguém pensa em absoluto. Então, se você não tem o Espírito Santo, você vai pensar como o diabo. Então, o que acontece com a nossa carne? A nossa carne, ela se desconectou dessa comunhão e o diabo passou a minar nossos sentimentos, pensamentos, e aí ele passou a controlar. Momento que você está retornando para Deus, você volta para essa comunhão. Aquela manifestação carnal, aquela internet carnal, dos pensamentos que vem vindo, vai desaparecendo. E vai aparecendo a internet espiritual, que é a comunhão do Espírito Santo. Então, isso vai nos tornar um só, né? Vai nos dar a comunhão perfeita com Deus. Você não vai mais contradizer Deus, porque você não é mais um oponente a Deus. Você é um com o Senhor, conforme João, capítulo 17, Jesus orou, que sejamos um como o Pai é um comigo. Então, não existe uma disputa de vontades, né? Certo? Embora cada um possa ter os seus gostos pessoais. Jesus pode gostar de amarelo, eu gosto de gostar de azul. Né? Lá no céu, eu começo a falar assim para os anjos, pinta minhas casas aí de azul, com uma faixa dourada, que eu vou ficar feliz. Aí Jesus fala para os anjos, pinta a minha de amarelo, né, que eu gosto mais de vermelho. Então, porque são coisas da personalidade,
que é diferente da coisa espiritual, que a coisa espiritual é o conjunto, é o comum, né? Assim como as pessoas hoje no mundo têm um inconsciente coletivo, tem muita gente que se comporta igual ao outro e não sabe por que se comporta daquela maneira, né? Porque é o inconsciente coletivo que o inimigo usa para controlar as pessoas, né? E no Espírito Santo não é uma questão de controle, é uma questão de liberdade, mas é uma consciência do que é certo, do que é perfeito, do que é justo. Então é isso que o Espírito Santo representa para mim, essa consciência do que é certo, perfeito e justo. E aí quando eu estou triste, né, hoje o Senhor, eu estava triste lá, aí começa a cantar, o Espírito de Deus canta dentro de mim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Quando eu vou viajar, começa a cantar dentro de mim, esta viagem farei, parece até o Bumblebee, né? Bumblebee é que responde tudo com música, né? Aí toda vez que eu estou triste, toda vez o Senhor fala comigo, e tem vezes que o Senhor fala comigo com uma intuição de pensamento, de ideias que eu... Tem hora que eu me confundo, eu e Jesus. Desculpa, mas tem hora que eu fico falando, Senhor, sou eu ou sou ele? Porque eu pedi para ficar confundido, para me misturar tanto que não dava para separar. Aí eu tenho dificuldade, porque quando eu não posso querer ter os dons que os outros têm, que aí eu fico tanto querendo ter dom de revelação, de sonho, disso, que quando eu sonho eu fico achando que foi Deus e às vezes o inimigo está tentando me enganar, né? Porque a gente tem que ficar dentro da condição que Deus nos colocou, né? Uns de uma maneira, outros de outra. Então, naturalmente, o que eu penso, o que eu falo, já é o Espírito Santo. É tão natural que às vezes eu me assusto. Sabe? Às vezes eu me assusto. Eu falo, Senhor, dê uma separadinha aí só para mim ficar mais calmo. Eu fico com medo de errar, né? Porque eu fico com medo de errar, mas pode falar. Pode falar, tia. Eu gostei dessa frase sua última aí, né? A gente tem que se colocar na condição que Deus nos colocou. Eu entendo que Deus é uma energia completa, né? Ele não é ou só feminino ou só masculino. Deus é uma energia completa. Eu entendo que quando Deus criou o homem e a mulher, ele... Ali, quando ele disse, crescei-vos e multiplicai-vos, ele já nos colocou numa condição de nos completarmos, porque eu oro para que eu complete o meu marido e que o meu marido me complete, porque se a família, o homem e a mulher não se completarem para marchar em direção a Deus juntos, né, crescendo e multiplicando, se eles não se completarem, vai haver separação, não é? Então, se o meu marido me completa, olha, eu estou feliz. Se eu completo meu marido, olha, ele está feliz. Então, vamos crescer, vamos continuar andando e multiplicando, fazendo a vontade de Deus. Agora, não resta dúvida que uns têm mais energia de um lado e outros, né? Menos energia, quer dizer, nem todos nós somos iguais. Cada um vai ter aquela condição que Deus determinou. Então, a questão aí do homossexual, olha, se ele é feliz daquele jeito, glória a Deus, vai ser feliz. Nós não temos que dizer que ter separação entre nós, né? Se eu sou feminina e me completo com a energia masculina, que bom, eu vou ser feliz, porque uma maneira, né, eu vejo dessa forma, assim como Deus nos deu prazer em nos alimentarmos, né, quando você come uma boa comida, bem feita, você sente prazer. E um dos prazeres que Deus deu ao homem e à mulher foi o sexo. Então, o sexo é que sustenta a família. Quando o homem não se dá bem mais com a sua esposa e escolhe outro homem para viver, olha, eles não vão mais procriar, não é? E é isso que o inimigo quer hoje em dia. O inimigo não quer que haja procriação. Então, eles estão implantando aí tudo o que eles querem. Por quê? Todos nós já sabemos que está chegando o final dos tempos
e querem eliminar, ou querem igualar, ou querem dizer, eu me sinto mulher quando eu nasci com o sexo de homem. Essa confusão toda, quem quer botar na nossa cabeça, a gente sabe que é o Satanás, não é? Mas vamos nos colocar na condição que Deus nos deu. Porque a única direção que a gente tem que ter é a direção da Bíblia. Agora, se o médico vem depois e contradiz o que a Bíblia diz, olha, aquele médico, para mim, não está falando aquilo que eu quero ouvir, né? Porque eu quero ouvir coisas que vêm da parte de Deus, e não da parte que vem da ciência. Né? A gente já sabe que a ciência, ultimamente, tem se usado, tem colocado, né, essa sabedoria deles à frente da Bíblia. Então, irmãos, é isso. Nós, tanto o homem quanto a mulher, eles se completam. Eu não tenho, na totalidade, a energia masculina e a energia feminina. Isso não existe. Cada um na sua condição. Bom, esse é meu ponto de vista e respeito quem pensa diferente. Obrigada. Tá bom. Agora, irmão, só fazer um comentário aí, porque assim, ó, cada caso é um caso. No caso, Deus, se eu quisesse fazer uma cirurgia para mudar, tem como mudar, mas Deus não quer. Então, na minha condição, não dá para ter relação sexual, Deus quer continuar do mesmo jeito. Tá? Então, assim, Deus, a gente tem que ter cuidado com essa colocação, porque senão, às vezes, tem uma pessoa que está em dúvida e ele vai para o lado de ter relação com outra pessoa do mesmo sexo. A gente tem que buscar isso no Senhor, tá? Então, Deus, com a misericórdia dele, ele não deixou que isso completasse na minha vida. Um dia uma pessoa fez uma violência sexual na minha vida. E aí depois ele colocou pessoas no meu caminho, na seguida para frente, para me influenciar, para me virar um homem sexual. Só que, pela honra e glória do Senhor, isso não concluiu. Então, isso aí, através dessa situação, provoca a pessoa a virar um pedófilo, provoca muita coisa. Então, louvado seja Deus, não deixou cumprir. Amém? Amém. Tá bom. Irmã, eu só quis dizer assim, que nós devemos respeitar quem escolhe algo diferente daquilo que Deus escolheu para nós. Por exemplo, se ele me escolheu mulher e daqui a pouco eu resolvo ser homem, eu não vou. Se a minha vizinha é mulher, de repente ela escolheu ser homem, eu não vou perder o respeito por ela, né? Olha, eu vou respeitá-la, mas isso não quer dizer que eu estou dizendo que ela está certa, né? Existe uma diferença, eu vou te respeitar, eu vou respeitar todos os homossexuais. Ter tolerância, né, mulher? Tolerância. Exatamente. Tem que ter o respeito. Eu não vou ficar, tratando mal, desrespeitando. Isso não existe. Assim como o branco, o preto, porque eu sou branco, eu não gosto de preto, não existe isso. Nós somos todos iguais. Né? É dentro dessa filosofia que eu quis dizer. Tá bom? Amém, eu entendi o que a irmã quis dizer. Respeito, irmão, porque como dono de evangelismo, a gente não pode separar, né? Assim como Jesus não separou ninguém, a gente não pode separar. Mas Deus dá um nome para cada um, tá? Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. Mais alguém quer falar? Eu particularmente, não recebi muitas tentações quando era jovem da parte masculina, mais do que da feminina, para minha tristeza. Mas o que acontece? Eu sempre respeitei, eu tenho alunos, né, homossexuais, do parte homem e parte mulher, eles me adoram, eles falam assim, professor, eu amo você. Tanto os masculinos e os femininos, né? Então, eu nunca fiz nenhuma, e sempre repreendi quando alguém na sala de aula começava a querer humilhar a pessoa, sempre repreendi. Então, eu nunca tive esse tipo de problema, graças a Deus, né? Nunca fiz acepção, só que eu entendo, né, que o Senhor fez os dois sexos, né, porque Ele queria que todo mundo procriasse.
né? E que sobrevivesse à raça humana, né? Que é o contrário do que hoje estão tentando fazer. E lembre-se só, antes de ser um pastor hoje, né, como estou sendo aclamado pastor pelo Senhor, não por mim mesmo, né, que eu não peguei esse título para mim, porque lá em Hebreus fala que ninguém pegue para si um título espiritual que você não tem. Eu sou um cientista, e eu sei que a ciência hoje está fabricando resultados falsos para justificar ideologias, tá? Em todas as áreas. Então, quando você fala científico, para mim, eu já fico com uma orelha em pé, porque eu sei que a ciência hoje está sendo comprada, tá? Resultados estão sendo comprados. E toda a teoria científica sempre passou por várias mudanças durante muito tempo. Se dizia uma coisa, passou a se dizer outra, e a Bíblia sempre se manteve de pé. Então, é nisso que eu me apoio na palavra de Deus por esse motivo. Tá bom? Pode falar, pastor. Mas já acabou a aula, pastor Lucas? Não acabou não, mas pode comentar que já eu termino e a gente já encerra para orar. Não, eu ia só falar no caso também assim, sabe, que, por exemplo, foi muito difícil para Jesus mudar a mentalidade dos judeus, né? Porque eles tinham aquela convicção, né, que o Messias sentaria no trono de Davi, né, e reinaria, né, e etc e tal. Então foi difícil para eles, até para Jesus explicar isso para os discípulos, né, para provar que o reino dele era espiritual, e foi muito difícil. E até depois do Pentecoste, né, também foi difícil. Olha Pedro, né, ele teve aquela visão e viu lá os répteis, os animais imundos, e aquela voz assim, vai, mata e come, Pedro. Daí ele ficou, meu Deus, Senhor, mas nunca, né, e etc e tal. Então a gente vê, né, que realmente Jesus não fez distinção nenhuma. Deus nunca fez acepção de nada, né, nem entre judeu e gentil. Então o judeu ele tem que ver o gentil, né, na mesma altura, nem mais nem menos. E o gentil tem que ver o judeu na mesma altura, nem mais nem menos. E isso é extraordinário, né? Porque até depois, quando Cornélio lá, que veio o Espírito Santo sobre eles, os gentios, eles, né, Pedro e os outros judeus ficaram perplexos, né? Com Jesus, Deus ter tido os judeus na mesma altura do seu próprio povo, né? Então, Jesus quebrou o orgulho do judeu mesmo, quebrou total. Eles achavam que ele ia se assentar no trono de Davi para reinar, né? E depois, ainda Deus trata o judeu igualmente, recebem da mesma maneira o Espírito Santo de Deus, né? Então foi quebrado, amados. O orgulho do judeu foi quebrado, né? E o orgulho do gentil foi exaltado, né? De se ver inferior, mas Deus nunca teve ninguém como inferior, nenhuma raça, nenhum povo, nenhuma língua, né? E isso é extraordinário, amados, em nome de Jesus, né? Então foi isso que eu tirei da aula de hoje também, porque, né, foi muito falado sobre isso. Amém? O irmão Geraldo quer falar e a irmã Sabina fez uma pergunta para o pastor Jones. Eu achei interessante que o pastor Jones falou que os judeus acham que Jesus vai sentar no trono de Davi. E eu falo para vocês hoje, Jesus vai. Ele só não chegou, hein? Só não tinha chegado o tempo dele. Ele vai sentar no trono de Davi, hein? Ele vai. Só não chegou o tempo. O tempo está chegando e vai ser, hein? Em breve, muito em breve. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. A pergunta ali, né? Não, é interessante. Não, claro, irmão Geraldo, vai acontecer. Só que eles não tinham como compreender isso. Era impossível, né? Que um dia ia se cumprir. É mistério de Deus, né? E Deus é maravilhoso, é tremendo, né? Glória a Deus por isso. Vai chegar o momento. É que Deus é amor, né, irmã Sabir? Totalmente amor. Nós somos filhos, né? Imagine, a gente está falando do homossexualismo. O pai e uma mãe, eles vão amar. Se o seu filho for homossexual, eles vão continuar amando. De qualquer maneira. Seja filha, seja filho. Eles vão continuar amando. Então Deus nos vê como filhos amados, né? Sabe? Filhos amados mesmo. Como um pai ama o seu filho homossexual, né? Sabe? Um pai, geralmente um pai justo, um pai amoroso, uma mãe amorosa,
vai tratar o seu filho homossexual da mesma maneira, né? Não concordando com o que ele faz, você está entendendo? Jamais, né? Pode não concordar, mas vai amar de todo o seu coração, né? E Deus para conosco é a mesma coisa, irmã Sabrina, a mesma coisa e ainda maior, né? Ainda maior do que isso. Então é o amor de Deus supremo e maravilhoso revelado em Jesus. Jesus revelou isso para nós. E Deus, ele está assim desesperado por nós, né? E Jesus mostrou que nós também temos que estar desesperados por ele. Então é o amor, né? A criação toda é baseada no amor, né, irmã Sabrina? Glória a Deus por isso, né? Então é a mesma coisa que um pai vendo o seu filho da mesma maneira, né? Pecador, errando, né? Lógico que ele vai querer corrigir, vai querer amar, vai querer, sabe? Então é todo nesse sentido aí, é uma coisa extraordinária, né? Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos orar, irmãos, para encerrar? Então, irmãos, todas essas novidades, quando falam para mim, isso é científico, isso é isso, para mim não quer dizer nada, tá? Isso não quer dizer nada porque eu já vim da carreira científica, Deus me colocou lá por isso, e eu sei como é que frauda as ideias científicas, tá? Então, eu sei como é que funciona lá, quando eles querem que o resultado seja científico. Engana minhas pessoas. Tá bom? Eu prefiro confiar no Senhor e na palavra de Deus, porque eu descobri coisas que eu não consigo nem contar para ninguém, não consigo nem contar para minha família o que eu descobri, porque que hoje eu estou mais no evangelho do que na ciência, que todo mundo queria que eu fosse um grande cientista, e aquilo outro. Graças a Deus eu fui grande, porque eu fui respeitado no meu trabalho, meus trabalhos são conhecidos no mundo inteiro, sou citado em livros, sou citado em handbook, sou respeitado no fora do Brasil, mas aqui no Brasil eu não sou. Mas hoje eu amo a palavra de Deus e glorifico ao Senhor, porque o que eu descobri, gente, se eu for contar para vocês, vai ter que fazer outro curso, tá bom? É só eu contando o que eu descobri. Tá? Deus que abençoe a todos. Vamos orar, que a minha filha também caiu na internet, já saiu. Vamos orar para encerrar, irmãos? Já são quase 10 horas, minha irmã dorme às 10 horas, mas saiu antes, né? Quem ora por nós aí, agradecendo? Próxima semana, Jesus vai pregar em Cafarnaum, uma das primeiras pregações de Jesus, onde ele vai quebrar alguns paradigmas, tá bom? Não percam. Amém. Pode falar, tia. Eu vou orar. Nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, te louvamos e te agradecemos por mais um estudo, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu para conversarmos, para nos completarmos, Pai amado, em sabedoria. Sabemos que é o Teu Espírito Santo, Pai, que detém toda a verdade. Nós estamos ainda tateando, Senhor. Nós estamos ainda buscando uns nos outros, Senhor, a sabedoria que o Senhor tem derramado em cada um de nós, e aí nós vamos nos completando. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Continua abençoando a vida de cada participante aqui desse estudo, especialmente ao Lucas, Pai amado, que tem buscado, que tem se dedicado, Pai amado, para nos trazer esse assunto. Continua nos iluminando e nos abençoando, Pai, para vencermos as batalhas que todos os dias são colocadas à nossa frente. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse dia. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado pela... Amém, amém. Deus abençoe a todos. Tá? Vou encerrar a gravação e daqui a pouco eu melhoro a imagem, melhoro o som e publico, né? E vocês compartilhem, tá? Essa caminhada com Jesus, eu vou só esclarecer para vocês, eu divulgo para todo mundo, sem restrição, porque é para conhecer Jesus. Então, para conhecer Jesus, não importa quem você está chamando, se é judeu, se é grego, se é romano, né, se é pobre, se é rico, se é espírita, se é o que é. Quem vier aqui para conhecer Jesus, tá? Agora, aquele curso anterior, eu não divulguei para todo mundo, porque mexia com satanismo, mexia com, explicando quem que é Satanás, o começo, o fim, a queda. Era um estudo mais restrito, né? Porque isso podia mexer com as estruturas da cabeça das pessoas. Então, esse aqui não, esse aqui eu divulgo, então divulguem, tá? Que dá tempo ainda, Jesus já cresceu, mas dá tempo acompanhar ele na estrada, tá? Se vocês conseguirem trazer mais pessoas aqui, tá? Deus que abençoe a todos. Fiquem com Deus, eu vou desligar aqui a gravação. Paz para todos. Amém.